cabelo descolorido alaranjado por resultado de coloração com raiz natural na altura de 6. Utilizamos o pó Blue Powerful da Essence, oxidante de 20 volumes, pois não queremos clarear muito. Reparem nessa textura de mousse. Para cobrir essa coloração do comprimento e pontas 7.4, nós precisamos cobrir com a base 6.0 e eu escolhi por colocar também um pouquinho de cinza na coloração. Porém, nós não tínhamos a base na altura de 6 em meu estoque. Então, nós fabricamos a partir da matemática da colorimetria, aonde colocamos 2 tantos de 7.1 para 1 tanto de 4.0. Reparem, 2 tantos de 7.1 e 1 tanto de 4.0. 7 mais 7 mais 4, 18, dividido 3 me dá a minha base 6, com um pouquinho de cinza, porque minha base 7 tinha um pouco de cinza. Misturamos com oxidante de 5 volumes e assim nós tínhamos a nossa base na altura de 6. E a técnica consiste na seguinte: separamos uma seção de mais ou menos 1 centímetro de grossura. Aqui nós dividimos em 2, vai depender da largura que você está trabalhando aí na cabeça. Pode passar para 1 ou até 3. Eriçamos bem, cobrimos o tufinho da parte de baixo com a nossa base construída 6.0 com um pouquinho de cinza. Cobrimos a parte de baixo do tufinho, também a parte de cima. Prendemos a parte que a gente cobriu com a base. Com este pente separador na parte mais fininha, a gente separa as mechas. Usando esse pente separador de mechas, reservamos uma das partes e a sobra a gente também cobre. Reparem que numa mesma seção nós eriçamos. Esse eriçado, quando ele volta, ele automaticamente volta só até uma altura, ele não volta até a ponta. Isso me dará um resultado nesta seção de contraste entre mais escuro na raiz e mais loiro para as pontas. E esta outra técnica de separar mechas com o separador e cobrir a metade e a metade descolorir, nesta mesma seção me dá também uma profundidade, pois as mechas que eu escureci vão dar profundidade para as mechas que eu clareei. Então, numa mesma seção, aplicamos 2 efeitos. Vamos repetir? Então, aqui, numa espessura de mais ou menos 1 centímetro, eriçamos, cobrimos esse eriçado, lembrando que essa técnica nesta seção já me dá aquele efeito de contraste de raiz mais escura e pontas mais claras. Com a sobra, a gente separa as mechas com um pente separador de mechas. Reservamos uma das partes separadas, cobrimos uma delas. Essa que cobrimos nos serve de profundidade para a que clareamos. E assim nós vamos ter um efeito total de contraste de raiz mais escura e explosão de loiro nas pontas, e também teremos a profundidade entre fundo de base com a iluminação das mechas. E desse jeito a gente fez esse design neste cabelo para dar exatamente esse resultado. E assim não nos sobra nada de laranja, pois a gente ou descolore ou cobre todo o cabelo uma atrás da outra sem intervalos. Repetindo uma última vez, eriçamos, cobrimos o tufinho. Se a gente só cobrisse o tufinho e o restante a gente não costurasse e cobrisse a metade, descolorisse a outra metade, a gente teria somente o resultado de design de contraste entre raiz mais escura e explosão de loiro nas pontas. Mas como a gente aplica
ainda esta outra técnica de costurar e a metade escurece, a outra metade descolore, nós, além do efeito de contraste de raiz para as pontas, nós também teremos esta profundidade entre o fundo de base e as mechas aplicadas. Aqui estamos preparando o fundo de base, cobrindo parte da costura, do que costuramos, e com a outra sobra da costura, a gente faz a descoloração para criar esse efeito de profundidade entre o loiro e o escuro. Vocês vão ver que fica um resultado belíssimo. Fechamos o papelote. Mais uma vez, reparem que é uma seção atrás da outra sem intervalos. Cobrimos a parte de baixo do tofinho, é muito importante que você cubra muito bem para não sobrar laranjas. Reparem que o cabelo dela tá bem laranja. Esse laranja nos serve de pré-pigmentação. É como se ele já tivesse com a pré-pigmentação pronta. Basta só colocar a base sobre ela. Então, dividimos, reservamos a metade, a outra metade a gente cobre com a nossa base e o restante descolorimos. Aqui a nossa intenção não é deixar um resultado tão loiro, ela quer mais um resultado de morena iluminada. Prendemos o tufinho e aplicamos a descoloração. E essa foi a técnica em toda a cabeça, com exceção do contorno. Aqui eu acelerei. Como eu ia dizendo, essa base laranja que nós temos aqui, ela nos serve de pré-pigmentação. É como se você tivesse já pré-pigmentado esse cabelo e deixado ele prontinho só para cobrir com a base, como é o processo de uma pré-pigmentação, aonde você sai do muito loiro para uma cor mais escura. Como aqui nós já temos esse laranja, esse cabelo já está apto a receber diretamente a base. Eu preferi colocar um pouquinho de cinza na minha fórmula da base, para além de cobrir, eu ter um resultado bem frio. Vocês vão reparar que nós vamos até uma altura de orelha a orelha mais ou menos. Eu vou parar e passar para as laterais. Para as laterais, eu utilizei a mesma técnica que utilizei na parte de trás da cabeça, porém com a exceção que eu acrescentei pontos de luz com slices na região do contorno, na região externa do contorno, para assim poder criar mais iluminação para esta região. O passo a passo completo está no curso Color Expert. Reparem como eu consegui a mesma cor da base, que a base dela é um loiro escuro 6.0. Aqui o cabelo já todo enxaguado. Aqui também eu apaguei a raiz com a mesma fórmula. E eu estou aplicando aqui já a matização com 7,89 e oxidante de 5 volumes. Separei seções e fui aplicando. Lembrando que a raiz foi apagada com a mesma fórmula 7 mais 4, ou seja, 7.1 mais 7.1 mais 4.0 para ter um 6 com um pouco de cinza em sua fórmula. E aqui apliquei para a matização um 7,89 pronto com oxidante de 5 volumes. Proporção 1:1. E assim fui aplicando em todo o cabelo. Ao todo foram uns 10 minutos que essa fórmula ficou agindo no cabelo. E aqui já o resultado, como vocês podem ver, o cabelo já escovado. Não ficou marcação nenhuma. Reparem nesse contorno como ficou iluminado.
E assim, com essas técnicas aplicadas estrategicamente, conseguimos criar, além do contraste entre raiz e pontas, de mais escuro para mais claro, também a profundidade, onde conseguimos ver uma base da raiz e as mechas para criar profundidade. O passo a passo completo e detalhado deste design está no curso Color Expert. Se você gostou dessas dicas, por favor, não se esqueça de deixar o seu coração nos comentários. Até a próxima!